Vamos dar sequência, vamos aprender a usar a caneta. Vou abrir aqui duas imagens para a gente fazer um exercício bem facinho, né, e bem prático para me mostrar aqui o uso da caneta. Abra essa imagem do retrovisor e a imagem do dinossauro. Ctrl O é o comando para você abrir uma imagem. Deixa eu dar um Ctrl Z que eu apertei Ctrl I, que é o comando de inverter. Ctrl O e abram a imagem do dinossauro. Coloquem o dinossauro na mesma janela ali onde está o retrovisor. Então clico, arrasto, eu gosto de fazer assim que fica mais fácil, clico em cima do dinossauro e arrasto ele para cá. Pronto, juntei as duas imagens. Como que eu sei que eu juntei as duas imagens? Tenho duas camadas aqui, ó. Duplo clique no plano de fundo para desbloquear, vou colocar aqui retrovisor. Duplo clique na camada 1, vou colocar Dino, que é onde está o dinossauro. Ok, vou posicionar ele mais aqui no meio. Se eu quisesse visualizar o retrovisor, ou eu poderia ocultar essa, ou eu poderia trocar de posição. Eu vou trocar de posição, já que eu vou ter que fazer isso posteriormente. Então, clica no dinossauro, arrasta para baixo do retrovisor. Se você não desbloquear a camada retrovisor com um duplo clique, não vai conseguir fazer isso. Eu quero apenas seleção do vidro do retrovisor para apagar, para que ele mostre o que está embaixo, que é a camada do dinossauro. Então, eu vou utilizar aqui a ferramenta Pen, que é a ferramenta caneta, para quem está com Photoshop traduzido. Abre ela aí, opções de ferramenta caneta. Aqui na barra de propriedade, ele vai ter algumas opções referentes a essa ferramenta para a gente fazer marcação. Então aqui tem forma, demarcador e pixel. É para deixar a opção de demarcador, para que o Photoshop entenda que eu não quero desenhar uma forma com ele, e sim quero fazer uma marcação. Com cliques, ó, você vai colocando pontos em volta dele. Se você clicar e segurar, ó, e arrastar, ele te dá a opção de fazer uma curva. Ó. Se você arrasta para baixo, ele dá a opção de fazer. Se você arrasta para cima, ele dá a opção da curva para baixo. Se você arrasta para baixo, ele dá a opção da curva para cima. Então é inverso ali. Se você errar um ponto, você aperta Ctrl Z, ele desfaz aquele ponto ali. Então eu vou continuar aqui, ó. Se precisar de curva, igual eu falei, clica, segura e arrasta. Então eu consigo selecionar com muito mais perfeição que o laço. Por quê? Porque ele me dá a opção, olha lá, ó, de fazer uma curva na minha seleção. É só clicando, segurando e arrastando. Para essa ferramenta você precisa de prática. Então eu aconselho que vocês tentem selecionar umas 2, 3 vezes aqui o retrovisor, até que consiga fazer a curva como eu fiz ali certinho. Eu vou dar apenas cliques aqui para acelerar um pouquinho o processo, né, porque senão a aula fica muito grande, não tem necessidade de vocês ficarem esperando eu fazer seleção. Isso aqui e algumas outras ferramentas, é só praticando mesmo que vocês vão dominar elas. Beleza, eu fiz aqui a marcação, fechei, né, clicando onde eu iniciei. A seleção está pronta? Não. Isso é apenas uma marcação na área. Para criar a seleção, botão direito, criar a seleção. Ele me dá a opção de raio de difusão. Difusão é a proporção de arredondamento dos cantos dessa borda das linhas de seleção que eu fiz. Vou colocar 2, que é um tanto bom, e vou dar OK. Não arredondem muito, não. Quando você coloca ali um valor de 2, ele dá uma arredondadinha, já fica um pouco mais certo. Vou apertar Delete para que ele apague e mostre o objeto que está embaixo, que é o objeto do dinossauro. Ctrl D de dado para cancelar a seleção. Ctrl T para redimensionar. Se você quiser diminuir o tamanho da imagem de baixo, você vai dar Ctrl T e não vai dar esse mole que eu dei aqui. Por quê? Eu estou redimensionando o retrovisor, porque eu estou nela. Se eu clicar aqui no Dino, eu vou dar Ctrl T, agora eu vou redimensionar a imagem dele. Então não esqueçam que o que manda na edição é a camada em que eu tenho selecionada ali. Então era basicamente só para mostrar mesmo essa imagem, a gente não vai nem aprofundar nessa montagem aqui não, porque depois eu vou ensinar vocês a trocar o fundo da imagem, aí daria para colocar um fundo semelhante a esse que está ele, para dar uma camuflada ali, uma aparência melhor. A única coisa que convém colocar aqui, que eu já posso mostrar para vocês, é uma nova ferramenta, que é a ferramenta de desfoque, né? O retrovisor, a parte onde ele está, que é o retrovisor, está mais visível, né? O espelho, aliás, dele, que é onde está o dinossauro, está mais visível do que o resto da imagem. Teria que ser o contrário. Então eu vou usar o colchetes para aumentar ela, e vou passar aqui nele para ir desfocando. Aqui em cima vai ter opção, por exemplo, de resistência. Quanto maior a resistência, maior o nível do desfoque, a proporção do desfoque. Vou passando aqui novamente. Aqui tem outros modos também em que eu posso utilizar ele, né, escurecendo, clareando, dando luminosidade. Quanto mais vezes eu passar ele, mais desfocado fica. E eu tenho também outras opções para poder desfocar ali em filtro, que nós vamos trabalhar posteriormente. Então, quanto mais você passar, ó, maior o nível de desfoque aplicado em cima daquela imagem. Já deu uma embaçada nele, já deu uma melhoradinha ali. Então, o uso da ferramenta caneta era o que eu queria passar nessa aula. Nós já vimos ela aí. Próxima aula a gente vai dar continuidade com outra ferramenta.